Você sabia que cirurgia de catarata pode prolongar a vida das mulheres? Olá, eu sou Gustavo Polfadini, médico oftalmologista com ênfase em doenças da córnea. Essa eu tinha certeza que você ainda não viu, né? A cirurgia de catarata pode te ajudar a viver mais. Primeiro eu vou explicar o que é a catarata. A catarata nada mais é do que a lente que todos nós temos nos nossos olhos, que se chama cristalino. Essa lente natural dos nossos olhos, ela fica atrás da cor do olho, ou seja, atrás da íris. Essa lente é responsável por ajudar com que os nossos olhos enxerguem para longe e foquem para perto. Depois de 40 anos, há um envelhecimento gradativo dessa lente, que faz com que essa lente deixe de ser transparente e, ao mesmo tempo, também mude de formato. Por isso que o grau dos olhos de muitas pessoas depois de 40 anos, a pessoa precisa de grau para perto e também esse grau se modifica de tempos em tempos. Essa lente, quando começa a ficar opaca, ou seja, perder a transparência, a gente dá o nome de catarata, ou seja, ela deixa de se chamar cristalino para se chamar catarata. É essa lente catarata que a gente fala que quando se opera a cirurgia de catarata, se retira essa lente e, no lugar dessa lente natural, coloca-se uma lente intraocular artificial, ou seja, substituindo aquela lente natural dos olhos por uma lente artificial transparente, que ali vai ficar para o resto da vida. A gente tem que entender que a cirurgia de catarata ela é realizada para restabelecer a visão desse paciente que ficou comprometida, tanto no quesito de qualidade de visão, como também no quesito de quantidade visual, perdendo muitas vezes até a qualidade de vida. Ou seja, a microcirurgia de catarata ou a cirurgia de facoemulsificação, que é o nome técnico que os médicos oftalmologistas descrevem essa cirurgia, ela é realizada, ela visa substituir essa lente natural por uma lente intraocular artificial. Mas por quê? Quando a catarata se forma, a visão fica cada vez mais embaçada. Essa pessoa que tem catarata muitas vezes descreve que, além do embaçamento visual, ela também pode ter, por exemplo, a fotofobia, ou seja, uma aversão à luz, à claridade, que começa a ser gradativamente maior, fazendo com que o paciente também tenha desconforto por conta dessa visão que já começa a ficar impactada pela catarata. Vamos lembrar que a catarata, ela se desenvolve gradualmente, ou seja, após os 50 anos de idade, é muito mais comum que as pessoas tenham algum grau de catarata. Óbvio que a indicação cirúrgica sempre vai passar por uma avaliação médico-oftalmológica, juntando todos os critérios, não só de quantidade visual, de acometimento da qualidade da visão dessa pessoa, quanto essa visão comprometida afeta o dia a dia desse paciente, no caso dessa paciente, e aí a gente vai fazer com que a gente tenha essa indicação mais formal ou não naquele momento. Vamos lembrar, a cirurgia de catarata não é uma cirurgia de urgência, mas postergar essa cirurgia por muito tempo faz com que a catarata fique mais madura, ou seja, mais enrijecida e muitas vezes até mais difícil de ser retirada durante a cirurgia, fazendo com que essa cirurgia de catarata, que poderia ser uma cirurgia muito menos complexa e com menos chance de complicações cirúrgicas, possa começar a ser uma cirurgia que tenha mais complicações. Então, a gente não espera mais a catarata ficar madura para poder indicar a cirurgia. A gente junta os critérios anatômicos do olho do paciente e também os critérios do dia a dia, como aquela catarata está impactando a vida daquela pessoa. Alguns fatores de risco estão relacionados à presença de forma mais precoce da catarata. Vamos citar alguns deles, por exemplo, história familiar, a questão genética propriamente dita e pacientes que tiveram uma exposição ao sol, à radiação ultravioleta ao longo da vida de forma mais intensa, vão ter uma catarata geralmente mais precoce. Diabetes também é uma causa de inflamação daquele olho que faz com que o paciente tenha uma apresentação de uma catarata mais precoce. Outro fator também importante que eu gostaria que você ficasse atento é o uso indiscriminado dos corticosteroides, ou seja, os corticoides. Muitas vezes a gente está falando não só de corticoides por via oral. Vemos diariamente nos nossos consultórios oftalmológicos pacientes que chegam até nós, médicos oftalmologistas,
E muitas vezes eu pergunto: "Vem cá, você usa algum corticoide?" E o paciente às vezes fala: "Não". E a gente começa a investigar e o paciente fala: "Doutor Gustavo, eu uso um spray nasal para uma alergia que eu uso de forma crônica". E muitas vezes essa dose, até mesmo no spray nasal, pode fazer com que esse paciente venha a desenvolver uma catarata mais precoce. O uso de colírios de corticoide feitos de forma indiscriminada ou até mesmo sem a recomendação médica, podem fazer com que esse paciente desenvolva uma catarata um pouco mais precoce. Mas fique calmo, porque a cirurgia de catarata ela é curativa, ou seja, a catarata é a maior causa de cegueira no mundo, reversível, ou seja, quem você que está nos ouvindo, não precisa ficar preocupado, porque tem tratamento e o tratamento é curativo através de uma cirurgia. A grande questão que a gente está aqui explicando para você é que a cirurgia deve ser bem indicada e também indicada de forma mais precoce. Ou seja, às vezes a gente vê pacientes que já têm mais idade e que os familiares, os filhos, às vezes até os netos trazem essas pessoas para o consultório e esses pacientes têm uma catarata muito madura. Isso faz com que a cirurgia, que seria uma cirurgia relativamente segura e trivial, passe a ser uma cirurgia um pouco mais complexa, mas também com ótimos resultados. E agora vamos falar desse estudo interessante que foi publicado numa revista de alto impacto científico, que é a JAMA Ophthalmology. Nesse estudo, pesquisadoras da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, elas acompanharam uma população de mulheres por mais de 20 anos. E isso é um dado bem expressivo, porque nesse estudo foram acompanhadas mais de 74 mil mulheres, num período de mais de 20 anos. Ou seja, é um grande acompanhamento, tanto no quesito tempo, quanto no quesito de população feminina estudada nesse artigo científico publicado. E aí a gente tem dados muito interessantes, que a população que foi acompanhada e submetida à cirurgia de catarata, quando comparada a uma população que não havia sido ainda submetida à cirurgia de catarata, essas mulheres tiveram uma redução do risco de morte. Isso é muito interessante, porque os dados do estudo mostram que não foi apenas em uma causa de morte, de risco, como, por exemplo, traumas e acidentes domésticos e quedas, que houve essa redução, mas também no quesito de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças respiratórias. Todas essas causas foram diminuídas baseadas nos dados apresentados no estudo. Então é interessante entender que as pesquisadoras, elas advogam, muitas vezes o paciente de mais idade que tem a catarata, acaba que não só esse paciente, mas também os familiares e os cuidadores, eles acabam deixando um pouco de lado a questão visual, porque esses pacientes podem ter, às vezes, outros problemas de saúde, e acabam não sendo submetidos à cirurgia de catarata. Então, você que está nos ouvindo, marque uma consulta com o seu médico oftalmologista para entender se você tem ou não uma catarata e se essa catarata ela ainda é precoce e não necessitaria de uma cirurgia, ou se porventura ela já está avançada e já está comprometendo não só a tua visão como um todo, mas também o seu dia a dia, ou seja, a sua qualidade de visão e também a sua qualidade de vida. E aí, as pesquisadoras desse estudo, elas na discussão do trabalho, elas tentam elaborar hipóteses por que haveria essa redução da taxa de mortalidade no grupo de mulheres que foram submetidas à cirurgia de catarata. Algumas explicações são relativamente fáceis de entender. O paciente que fez a cirurgia enxerga melhor, se mexe, se locomove melhor, tem menos riscos de queda, de acidente, consegue enxergar os remédios e ler as prescrições de forma mais adequada, tem um estilo de vida mais saudável, porque vamos lembrar que às vezes a pessoa que não enxerga de forma adequada, ela começa a ficar mais introspectiva. Essas pessoas que já têm catarata, essas mulheres, elas vão ter algum déficit de audição, junto com uma baixa de visão. Essas pacientes muitas vezes vão ficar mais introspectivas, às vezes elas já podem ter algum grau de depressão, junto com a baixa visão isso também vai piorando. Então, se você conhece alguém que às vezes tem esses sintomas, baixa de audição, algum processo já neurológico ou até mesmo de uma síndrome depressiva, observem se essa pessoa
já foi submetida à cirurgia de catarata. Porque se ela não tiver sido submetida e realizada a cirurgia de catarata, muitas vezes a cirurgia de catarata não quer dizer que vai curar esses outros problemas, mas ameniza e melhora a condição dessa pessoa como um todo, podendo fazer com que ela interaja com o meio, com as pessoas em volta, de forma muito mais adequada. E aí, eu queria alertar para uma questão muito interessante que a gente consegue fazer na cirurgia de catarata. Muitas vezes o paciente chega e fala: doutor Gustavo, eu vou fazer a cirurgia de catarata e vou melhorar minha visão. E eu gosto sempre de explicar que muitas vezes a gente consegue, além de melhorar a visão desse paciente, reduzir a dependência dos óculos. Ou seja, a gente consegue diminuir o grau que esse paciente possuía antes dele ter a catarata, seja de miopia, de astigmatismo, de hipermetropia, fazendo com que o grau desses pacientes diminua depois da cirurgia de catarata. E também, dessa forma, diminuindo a dependência dos óculos. Muitos pacientes, por exemplo, eles conseguem ficar com uma visão adequada, tanto de longe quanto de perto. Eu tenho até na minha família a minha mãe, como um caso muito interessante. Ela teve catarata, foi se desenvolvendo de forma inicial e progrediu de forma muito rápida, no período de uns 6 meses a 1 ano. E eu detectei essa piora, a gente agendou a cirurgia de catarata e ela ficou muito satisfeita. Na verdade, ela tinha uma alta miopia, tinha um astigmatismo, a gente implantou uma lente trifocal no olho dela, ela ficou com uma visão muito boa de longe, de perto e visão intermediária. Esse caso é interessante porque mostra que, até mesmo na minha família, foi interessante ver que ela tinha muito receio de ser submetida à cirurgia e depois que ela operou, ela falou para mim: Gustavo, por que eu não operei antes? Porque minha visão está muito melhor. A cirurgia, o pós-operatório, foi muito tranquilo, ela se recuperou muito rápido e ficou muito satisfeita também de se ver livre do óculos, que ela usou óculos e lente de contato a vida toda. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para você que está nos ouvindo é: se você acha que sua visão está embaçada, que você começa a fazer uma leitura e sente seus olhos cansados, se você sente fotofobia quando você sai num dia ensolarado, ou até mesmo se você percebe que está como se fosse um vidro fosco, acha que seus óculos estão sujos, mas na verdade você lava, limpa os óculos e percebe que a visão está embaçada, procure o seu médico oftalmologista. Ele é o profissional mais indicado para te examinar, tirar suas dúvidas e esclarecer para te dizer se você tem ou não catarata e se esse é o momento adequado para você ser submetida a esta cirurgia, que hoje é a cirurgia mais realizada no mundo. É uma cirurgia segura, eficaz, que, quando bem indicada, faz com que o paciente consiga retornar às suas afazeres do dia a dia de forma muito rápida e tendo a sua qualidade de visão e de vida restabelecida. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí com alguém que você acha que você possa ajudar com essas informações. E se você tiver dúvidas ou sugestões de novos temas, deixe aqui seu comentário. Vou ter o maior prazer de poder ler e gravar novos vídeos com as suas sugestões.